Olá amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 38. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E lembrando também o nosso intuito, que é por meio dessa ferramenta colaborar com você para a sua leitura, com a sua interpretação dos textos bíblicos, para que você possa crescer como um discípulo e como um filho amado. Ok? Que o Espírito Santo nos conduza nesse nosso exercício, nesse nosso trabalho, nesse nosso desafio agora. Ok? Então, como sempre, a gente começa lendo, e hoje nós estudaremos o capítulo 10 de Atos, né? E veremos aí do verso 1 ao 48, ou seja, o capítulo todo. A gente vai iniciar lendo do verso 1 ao 8, que diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, só para a gente poder relembrar aqui, no capítulo 9, nós vimos a conversão de Saulo, né, e depois o tempo que ele passou com os irmãos, depois faz um regresso, há alguns anos ele fica, né, depois ele faz um regresso a Jerusalém, daí vai para Cesareia e retorna para a sua região em Tarso. E logo depois o texto vai para Pedro, né, passeando ali pelas regiões da Samaria e tal. Ele vai chegar à cidade de Jope, onde ele vai ficar. Nós terminamos assim o capítulo 9, onde ele vai ficar hospedado na casa desse Simão. Então, Lucas está dando aí continuidade a essa história. Agora, enquanto Pedro estava hospedado em Jope, na casa de Simão, o curtidor, isso acontece, né? Cornélio tem essa visão. E futuramente, daqui a pouco, a gente vai ver também a visão de Pedro, ok? Então, até os confins da terra. Queria que a gente desse uma olhada nisso antes de entrar em alguns detalhes do texto. Com a dispersão dos discípulos de fala grega, o evangelho foi se expandindo. Essa dispersão dos discípulos de fala grega, não sei se você vai se lembrar, nós vimos lá atrás, né, assim que a igreja começa a crescer e tal, e tem ali a morte de Estevão, né, quando ele estava falando ali na sinagoga dos libertos, para aqueles judeus de fala grega, né, assim como ele, naquela sinagoga, que talvez Saulo fizesse parte, né, possivelmente também fazia parte. Depois da morte dele, ele é levado ao sinédrio, é acusado e tal, tem a morte dele, e aí há uma perseguição. Nessa perseguição, os discípulos, né, aqueles que são do caminho, da seita do caminho, que criam em Jesus, eram judeus, mas criam em Jesus, saem para Samaria, saem para o restante da Judéia, além de Jerusalém, e vão até várias partes, vários lugares, né, falando do Evangelho. Então sai Pedro, depois de João, oficializando isso, orando com as pessoas, são batizadas pelo Espírito Santo e vão selando isso. Nós vemos também o ministério de Filipe, né, um diácono que vai crescendo e vai chegando a vários lugares conforme ele vai andando. Então, dessa forma, com essa perseguição, essa dispersão, o evangelho foi se expandindo, né? Alcançou Samaria, com a figura de Filipe, né? Eu falei de Pedro percorrendo a região, oficializando aquilo que Deus já vinha fazendo por meio dos demais crentes. Lucas agora nos conduz a um novo momento. Interessante isso, né? A promessa lá em Atos 1:8, se não me engano, não tenho anotado aqui, mas acho que é isso, que Jesus fala sobre serem testemunhas em Jerusalém, onde eles foram, né, com a vinda, onde eles deveriam ficar e foram com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes,
na Judéia, que era a região em volta ali onde Jerusalém fazia parte, né, o distrito, a região onde Jerusalém fazia parte, Samaria, que era mais distante, um povo que era um povo misto, né, sanguíneo religiosamente, e depois confins da terra, ou seja, os gentios, as demais regiões do mundo daquela época, o mundo conhecido daquela época. Então, isso vai agora acontecendo. E Lucas nos conduz a esse novo momento. Agora o evangelho alcança além de Jerusalém, da Judéia e Samaria, chegando à cidade portuária de Cesareia, porta de entrada e saída da região, responsável pela ligação com o restante do mundo, com a Palestina. Então, a Cesareia, que inclusive é mencionada aí quando Saulo vai embora, depois de passar 15 dias em Jerusalém, ele vai para Cesareia, porque de Cesareia ele vai para Cilícia, ele vai para a região mais distante de onde ele vem, né, de onde Tarso fica. Então, Cesareia, por ser um porto marítimo, era onde ligava a Palestina aos demais lugares do mundo conhecido. Então, era uma porta de entrada. Né? E é ali que Deus está agora movendo para que o evangelho chegue, se estabeleça e se expanda ainda mais. Então, Cornélio, né? Quem é a figura de Cornélio? O texto afirma que ele era temente a Deus, o que significa que, apesar de ser gentil, né? Ou seja, desse povo, ele não era nem um judeu puro, nem um judeu misto, mestiço, mas ele era um gentil, né? Alguém sem esse sangue hebreu. Ele cria, apesar de não ser assim, ele cria no Deus da fé judaica, mas não era circuncidado. É isso que a expressão temente a Deus queria dizer, né? Porque a gente tinha lá os prosélitos, que eram aqueles que se convertiam ao judaísmo, passavam pela circuncisão e pela afirmação, né? E nós tínhamos também os que eram tementes a Deus, que criam, assim como o eunuco também cria, né? Mas que não passaram pelo processo da circuncisão. Então esse era um grupo da época, né? Quando fala essa expressão temente a Deus, é a isso que está se referindo. O texto afirma que Cornélio era um homem piedoso, de oração e caridades, e que isso foi do agrado de Deus. Centurião quer dizer que ele estava sobre 100 homens, né? Isso era uma centúria. Então quando fala era um centurião, era uma designação de uma função romana, do exército romano, né, de um soldado romano, que tinha sob a sua autoridade, debaixo da sua autoridade, 100 homens, né, uma centúria. Então ele fazia parte ali do regimento italiano, que era composto por cerca de 600 homens, ou seja, era pouco mais de 10% de uma legião, que chegava próximo a 6.000 homens. Né? Então, essa era uma legião. Quando fala legião, é uma quantidade, uma formação do exército romano de quase 6.000 homens. Com o passar do tempo, essa numeração teve uma variação. Ok? Caindo, se não me engano, abaixo de 5.000 um pouquinho. Bom, então esse era Cornélio, né? Nós afirmamos aí, conhecemos um pouquinho quem era Cornélio. Mande uns homens até Jope. Em visão, Cornélio é instruído por um anjo do Senhor para enviar homens à cidade em que Pedro estava hospedado. Então o anjo, assim como no caso de Ananias com Saulo, deu todas as coordenadas de onde Pedro seria encontrado. É muito interessante, fala, você vai encontrar o Pedro, manda lá em Jope, você vai encontrar o Pedro, Simão, de sobrenome Pedro, que vai estar na casa de outro Simão, que é curtidor de couro, que fica perto da praia. Então é interessante que vai dando todos os detalhes, né? Como foi no caso de Ananias lá e Saulo, o anjo vai dando todos os detalhes nessa visão. Então, claramente, Deus estava fazendo o quê? Trabalhando em um contato que seria, né, o que será, como nós vamos ver, muito significativo para a expansão do evangelho do reino. E essa expansão para o povo gentil, né, gentílico. Um soldado piedoso. É interessante o testemunho que Lucas traz a respeito de Cornélio. Né? Então, Cornélio é um homem piedoso. Cornélio é um homem de devoção, de prática religiosa, realmente temente a Deus.
E é interessante que na escolha, ele vai lá e escolhe 2 de seus servos, e no meio dessa escolha ele também escolhe um soldado, ou seja, alguém que estava debaixo da sua autoridade, alguém que pertencia à sua centúria, e que também era piedoso, ou seja, que também era temente a Deus, assim como Cornélio. Então Cornélio, em obediência ao anjo, envia 2 de seus servos a Jope, que ficava a cerca de 50 quilômetros, mais precisamente 48 quilômetros, né, que eram 30 milhas. Então, quando a gente coloca os cálculos, dá 48 quilômetros de Cesareia. Então, Jope e Cesareia ficavam nessa distância. E juntamente com eles foi um soldado piedoso. Quando o texto afirma que o soldado era piedoso, é porque assim como Cornélio tinha a mesma fé. Então, certamente a escolha desse soldado não é casual, mas feita tanto pela confiança como pelo discernimento das coisas espirituais. Então, esse é o ponto que a gente precisa observar. Falamos sobre Cornélio, agora falamos sobre esse soldado e por que da escolha desse soldado. Ele teve uma visão do anjo e mandou esse povo com essa responsabilidade, com essa missão. Então era necessário que um crente estivesse ali para poder ter discernimento das coisas espirituais. Afinal de contas, era Deus quem queria falar com Cornélio. Ok? Agora a gente vai ver do verso 9 ao 16, que diz assim: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então nós vimos a visão do centurião, né, do Cornélio, que aconteceu lá em Cesareia, Porto Marítimo, e agora nós estamos vendo lá em Jope, no terraço, a visão que Deus deu a Pedro. Aí quando fala que ele está em êxtase, né, o que isso quer dizer é que é como se ele tivesse perdido, como não? Ele perdeu os sentidos do mundo exterior e foi introduzido em um novo tempo nessa visão. Então é como se ele tivesse sido arrebatado a esse momento onde ele estava vivendo aquilo que via. Ok? Então essa é a ideia do êxtase. Então era isso que o Pedro estava vivendo. Então diz que no dia seguinte, então os homens que viajaram sob a ordem de Cornélio estavam chegando à casa de Simão, curtidor. Enquanto isso, perto do meio-dia, Pedro vai orar no terraço da casa e, cheio de fome, cai em êxtase e tem uma visão. Então eu expliquei o êxtase. Agora eu queria falar um pouquinho a respeito dessa viagem. Provavelmente esses homens saíram ainda na tarde, dormiram pelo caminho, porque Cornélio teve essa visão às 3 da tarde, né, que era um horário de oração, inclusive respeitando a ordem do templo, e ele, apesar da distância, mantendo a mesma fé, ora nesse horário, né, que é às 3 da tarde. Então, esses homens são avisados e saem, e eles certamente à noite param e dormem, e depois, na manhã, ou seja, por volta das 6, o dia clareando, eles saem, e por volta do meio-dia, né, na cercania do meio-dia, eles chegam à casa de Simão, o curtidor. Então essa é uma viagem de provavelmente aí 1 dia e meio para ser feita, né? Na verdade, meio-dia de um dia, com mais meio-dia do outro, de um dia inteiro, né? Então é isso que acontece. Provavelmente eles foram com algum, não era veículo, né? Mas algum animal lento ou a pé mesmo. Então nessa visão, Pedro viu. O que Pedro viu? Pedro é ordenado a matar e comer todo tipo de animal, tanto limpos como os que eram considerados impuros pela lei. Então ele vê essa imagem de um lençol descendo, amarrado pelas 4 pontas, né? Isso tem uma simbologia e tal que eu não quero entrar, porque eu não sei se a gente de fato poderia afirmá-la. Então, mas isso vem amarrado pelas 4 pontas e Pedro vê isso, né? E aí ele vê todo tipo de animal, ou seja, puros e impuros. Quais eram os impuros? Os que estão lá na lei, em Levítico 11, que não deveriam ser consumidos,
esses animais não deveriam ser consumidos. Além de impuros, Pedro usa a expressão koinos, ou seja, comum. Isso ele diz, olha, eu não como nada impuro e nem comum. Pode ver que ele está usando ali duas expressões. Uma expressão de impuro, que está relacionada a esses animais de Levítico 11, e de comum, que está relacionado à prática dos demais povos da terra que não são o povo de Deus, que não obedecem à lei de Deus. Então, isso está relacionado tanto aos mesmos animais impuros, como à prática de outros povos. Então, quando essa lei ela é estabelecida em Levítico 11, né, essa lei ela é estabelecida justamente para que o povo de Deus tivesse esse sinal de separação dos demais povos. Mas isso era compreendido de forma errônea, né? Porque o objetivo dessa separação do povo de Deus com os demais povos era mostrar essa santidade de Deus. E aí tem várias coisas muito interessantes lá do Antigo Testamento, a questão de comer a carne com leite da cabra e tal, a questão de Deus da fertilidade. Então, várias coisas da cultura da época que Deus faz assim, ó, vocês vão ser diferentes dos outros povos, vocês que vão andar no meio de outros povos, vocês vão manter uma santidade, vocês vão manter uma obediência, vocês vão manter uma separação dos demais povos. Então tinha um objetivo, tinha uma sinalização, tinha um porquê disso, mas não deveria ser uma coisa restrita ou estritamente, que deveria estar associada ao coração como superior à voz de Deus. Espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer, né? Porque aí Pedro está negando a ordem de Deus por 3 vezes em favor do seu apego religioso. Então ele não consegue observar a renovação, ele não consegue observar a reforma que está acontecendo dentro da sua própria fé, né? Então, Pedro, como um bom judeu, se alegrava, né, pela diferença com esses outros povos. Assim como no caso de Cornélio, Deus estava trabalhando agora Pedro, preparando para o que viria a acontecer. Então ele diz para Pedro, não chame impuro ao que Deus purificou. O texto não deixa claro se Pedro obedeceu ou não, mas afirma que aconteceu por 3 vezes. Na verdade, parece que o texto dá a entender que acabou ali, essa visão acabou ali, com essa insistência na visão da ordem, dizendo, olha só, Pedro, mata e come, mas que nada aconteceu. A visão acabou, né? A visão acabou e o que nós sabemos é que Pedro depois ficou pensativo, reflexivo sobre isso, como a gente vai ver agora, do verso 17 ao 22. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Então, o que a gente vê aqui, né? Pedro estava o quê? Refletindo no significado da visão, e mais abaixo diz que ele ainda estava pensando na visão, quando o anjo falou com ele. Então, é isso que dá a entender que essa visão acabou ali e Pedro ficou simplesmente reflexivo. Lembrando que isso aconteceu por 3 vezes, e quando a gente vê essa repetição de 3 vezes, lembra que foram 3 vezes que Jesus tratou com Pedro, tu me amas? Lembra que foram 3 vezes que Jesus orou no Getsêmani, dizendo, se possível for, afasta de mim esse cálice, sem que dele eu beba, mas que não seja feito o que eu quero, mas que seja feita a sua vontade. Então, quando há essa insistência, quando Paulo diz que orou por 3 vezes para que fosse tirado o espinho da carne, o mensageiro de Satanás,
né? Isso dá a entender que isso foi feito, refeito e feito outra vez, ou seja, a insistência, né? Insistência, a mesma insistência que dá a ideia de aprofundamento, de chegar lá no fundo, né? É uma insistência, mas será que não tem outro jeito? Me lembro também dessa insistência quando Abraão está intercedendo, né, pelos justos de Sodoma, onde o seu sobrinho Ló estava, né? E aí ele diz, olha, será que o senhor vai lá destruir? Né? Será que se tiver tantos justos, depois ele vai aumentando, e se forem menos, mas tantos justos, perdoa a minha ousadia, mas e se fossem ainda tantos justos? Então isso é sinônimo de persistência, ou seja, Deus estava persistindo com Pedro para que ele entendesse a importância daquilo, ou seja, estava trabalhando com Pedro. Então, enquanto Pedro estava refletindo, ele tentava entender o que Deus queria dizer aos homens dizer, ele estava ainda tentando entender, né, o que Deus queria dizer. Os homens enviados por Cornélio chegaram à casa em que estava. Pedro foi avisado pelo próprio Espírito Santo e certamente ao ouvir a explicação dos homens, aí ele compreendeu o que Deus queria que ele fizesse. Então, por duas vezes o texto diz que ele estava refletindo a respeito, né? Aqui vou passar o mouse para você dar uma olhada, ó, refletindo, e depois diz que ele ainda estava pensando na visão. Ou seja, ele ainda estava meditando sobre isso e ele só vai entender quando ele vai lá ver aqueles homens. Não é necessário ouvir a voz dos homens, não é necessário que a esposa do Simão Curtidor ou que o próprio Simão chamassem, ou qualquer outra pessoa que estivesse na casa chamasse a Pedro, pois o próprio Espírito que já vinha preparando Pedro no momento adequado, já falou com ele, olha, vai lá e tem 3 pessoas te esperando. Importante a gente observar aqui, né, uma pausa. O cristianismo surge dentro e, de certa forma, em continuidade com o judaísmo. Por isso é importante perceber como Deus vai norteando a nova forma que a fé deve tomar. E Lucas, em Atos, ele vai agora fazer todo um tratado a respeito disso, né? A fé em Jesus, a igreja que se estabelece em Jerusalém, depois ela vai partindo de Jerusalém. Não necessariamente ela vai crescendo além de Jerusalém. Então ela vai rompendo com o judaísmo. O judaísmo é uma espécie de berço, uma espécie de mãe para o cristianismo. O cristianismo surge dentro do judaísmo. O judaísmo esperava a figura do Messias, o Messias vem. E com a vinda do Messias, o cristianismo vai sendo formado, vai tomando os seus contornos como religião. Jesus mesmo não instituiu um cristianismo, mas ele foi tomando os seus contornos com o passar do tempo. Só que nesse passar do tempo, tudo que é feito, todas as confissões que são feitas, as defesas que são feitas, os concílios que acontecem, nós cremos que Deus estava neles. Por quê? Porque é uma promessa de que o Espírito estaria conosco por durante todo o tempo, e é o Espírito que vai instruindo a igreja nas decisões, nas posições que tem que tomar ao longo do tempo. Só que quando nós tratamos essa questão do berço do judaísmo, nós precisamos perceber ao longo dos nossos estudos que há uma continuidade com algumas coisas e há uma descontinuidade com outras. O que conhecemos como cristianismo tem sua ancestralidade no judaísmo e em sua literatura. Que literatura que era do judaísmo? Pentateuco, os 5 primeiros livros lá de Moisés, os históricos, a sabedoria e os profetas. Então, sabedoria pode ser também, talvez você conheça como livros poéticos. Então, são esses os livros, a referência de forma ampla, que era a base de fé dos judeus, e que apontavam para o Messias. Porém, com a vinda de Cristo, Deus cumpre muitas coisas que anteriormente apontavam para ele. E agora, na autoridade que o Filho tem, algumas coisas da nova fé sofrem uma reforma. Então, há um processo de reforma no judaísmo. Passam por um processo de descontinuidade com a religião materna. Esse difícil processo de reforma é o que vemos Deus trabalhando com Pedro. Então, essa questão da lei
é um exemplo disso. Né? A lei dizia desses animais. E Pedro, ele se gaba disso. Olha, eu nunca comi impuro ou comum. Nada que fosse impuro ou comum. Então, eu nunca me misturei com essa gentalha. Pedro tem essa dificuldade, porque de fato, no Antigo Testamento, como eu falei, apesar de mal compreendido, né, mas Deus fazia essa separação. E agora, o que Pedro está provando, e é importante que Pedro passe por isso. Não poderia ser outro, né? Tinha que ser Pedro. Deus escolheu Pedro para poder passar por isso, da mesma forma que ele escolheu o Paulo para poder chegar aos gentios. Então Pedro é essa referência dentro de Jerusalém, né? Tanto que em algum momento Paulo vai ter um certo desentendimento também com Pedro a respeito dessas coisas. Tanto que depois, quando o Paulo começa o seu ministério mais focado nos gentios, mais focado no povo que não é judeu, depois do desprezo que recebe por parte dos judeus, ele tem que voltar a Jerusalém, que era a sede desse movimento. Lembre-se que Pedro e João saíam por aí, né, onde os discípulos estavam espalhados, onde as pessoas criam e eram batizadas, para que recebessem o Espírito Santo e fossem considerados. Então isso aconteceu na Samaria e tal. Então o Paulo depois tem que voltar lá para poder acertar essas coisas. O povo tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Não, eles não podem comer o sangue de animal e tal. E aí eles fazem essa definição na época, né? Então esse é o processo que eu quero apontar aqui, que o texto está dizendo, que nós vamos ver cada vez mais daqui para frente, de continuidade ou descontinuidade com relação à fé do judaísmo, ok? Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Muito interessante isso, né? Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora perceba verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao o povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê
recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então vamos lá observar, né? Pedro os convidou a entrar e os hospedou. A gente acabou de ver a dificuldade de Pedro. E Pedro, que estava pensando insistentemente no que significara aquela visão, agora entendeu com a chegada daqueles homens e em favor de quem eles vinham, né? Representando quem. Então, o trato e a hospedagem são a prova de que Pedro havia entendido a misericórdia de Deus em favor daquele povo que ele considerava comum, sem parte com as coisas sagradas, ou seja, impuro, né, imundo. Era um povo do mundo. Cornélio aguardava com todos os seus parentes. Então vamos lá, só para a gente fazer um cálculo aí. Eles saíram de lá no dia à tarde, no dia que Cornélio teve a visão. Chegaram no outro dia, por volta do meio-dia. Ali eles conversaram com Pedro, devem ter comido juntos e foram hospedados, já que agora Pedro já tinha despertado a sua consciência, entendido o propósito de Deus. Dormiram, né? Então, no outro dia cedo eles saíram. Então, foi uma tarde de um dia, o outro dia inteiro, né? Saíram no outro dia pela manhã, então 1, 2, 3. Na tarde, por volta do meio-dia talvez, né? 3 da tarde, como o texto está dizendo, chegaram a Cesareia. Então foram 4 dias de viagem, né? E aí Cornélio aguardava com todos os seus parentes. A visita de Pedro foi ansiosamente aguardada. Então, essa viagem durou 4 dias, né? Enquanto isso, Cornélio certamente preparou a todos de sua casa para esse momento especial, onde viria um homem de Deus para revelar a eles sua vontade. O texto diz que Cornélio juntou sua família, seus parentes e amigos. É muito legal a gente ver, observar isso, essa atitude de Cornélio. Cornélio era um homem realmente temente a Deus, apesar de ser gentil. Como negar essa sede, como negar esse desespero, como negar essa importância que ele dá e traz a toda a sua família a respeito da revelação de Deus, a respeito da palavra que revela a vontade de Deus e revela quem Deus é. Então isso é fantástico a gente observar isso. Então esse foi o cenário. E Cornélio estava tão empolgado com aquilo, né, que ele prostrou-se aos pés adorando a Pedro. Então, por que ele fez isso? Né, aí cabe a gente observar alguns detalhes para entender melhor essa atitude dele. Um oficial romano era treinado para respeitar uma autoridade. Cornélio reconhece, por causa da visão do anjo, uma autoridade com chancela divina e por isso toma tal atitude. Então ele, como um bom soldado e uma autoridade romana, porque ele era uma autoridade romana, né, Jesus, quando tem uma experiência com um homem desse tipo, fala assim: eu vou na sua casa curar o seu servo, eu vou na sua casa curar o seu filho. E o homem diz o seguinte, fala assim: não precisa, eu sei o que é autoridade, basta me dar a ordem. E Jesus falou assim: nunca vi tamanha fé, nem em Jerusalém, em toda Jerusalém. Então, esses homens poderiam ser homens de fé e que conheciam essa autoridade. Então, Cornélio, da mesma forma, reconhece essa autoridade. Por isso, quando ele vê essa autoridade em Pedro, com essa chancela divina, dizendo assim: eu vou enviar para você, é Deus dizendo, eu vou enviar para você alguém para falar ao meu respeito. Vai lá procurar ele. Então, é uma importância muito grande. Né? É natural a gente ver isso. Então esse homem que reconhece a autoridade, vê esse outro homem de autoridade, com chancela divina, de tamanha importância, se prostra aos pés dele e para adorá-lo. Mas Pedro, que tem a consciência de que todos os homens são iguais, não sei se você se lembra, mas naquela quinta-feira, antes de Jesus ir, né, ao Monte das Oliveiras, enquanto eles estavam ali ceando, eles estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. Quem que ia sentar à direita, à esquerda, quando Jesus assumisse o trono. Jesus pega e vai lavar os pés deles. E diz assim: olha, no reino dos homens é assim, mas no reino de Deus não. No reino de Deus o maior é aquele que mais serve. É aquele que se coloca em posição de maior servidão. E Jesus está ali cumprindo o papel de um escravo, que é o de lavar os pés. Né? Então, Pedro tem essa consciência
desse lugar. Olha, só Deus merece adoração. Nós somos homens. Estamos debaixo da mesma autoridade. A autoridade não pertence ao homem, independente da função que ocupe. A autoridade pertence a Deus, que dá aos homens. Então Pedro é um homem de autoridade? Sim. Agora Pedro é homem. Cornélio também é homem. E a autoridade não está em Pedro, mas foi dada a Pedro. E é isso que ele então agora revela, né, a Cornélio, ao centurião. Então Pedro reage à atitude afirmando que em Cristo, quem realmente detém toda a autoridade, somos todos igualmente irmãos, servos uns dos outros. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Então agora o centurião apresenta, né, volta isso para Pedro. Então Cornélio, apesar de ser gentil, demonstrava um enorme temor de Deus. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então a fala de Pedro agora demonstra grande consciência e preciosa aceitação do que Deus estava fazendo. Então aquela rejeição que Pedro fez na visão por 3 vezes, agora foi quebrada, agora foi desfeita, agora foi derrubada. Agora Pedro está reconhecendo quem Deus é. Então há um processo de conversão, né? O texto mostra que quem precisava de conversão na história era o devoto Pedro, que estava bem devoto, ligado às questões da sua religião, né? Ele, apesar de resistente, aceita a vontade de Deus em demonstrar sua bondade, aceitando igualmente os outros povos como seus, por meio da fé em Jesus. Então ele afirma isso aí, de todas as nações, Deus aceita todo aquele que o teme, e a prova é que esse homem que já tinha escutado do Evangelho, né, certamente, talvez não com tanta clareza, mas Pedro parece dizendo, afirmando, ao pregar o Evangelho, ao confirmar que esse Evangelho foi devidamente pregado, né, parece que ele já pressupõe uma consciência disso. Não sei se pela informação do judaísmo, ou se por nessa dispersão na perseguição, se porque alguém já havia pregado a ele, né, anteriormente. Mas ele mostra isso, né, que esses homens piedosos aceita todo aquele que teme e que faz o que é justo, ou seja, teme, mas não só teme e obedece. Tiago, quando ele fala a respeito disso, ele diz, olha, temer, até os demônios temem. Saber que Deus existe, os demônios sabem. Isso não faz diferença alguma. Agora a diferença está na obediência. E aí o termo justo está relacionado a essa obediência com temor, né? Então Deus tem por seus pessoas de todas as nações, aceita pessoas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e que é justo. Ok? Perdão dos pecados mediante o seu nome. Então vamos lá. Agora a gente não sabe, talvez a ideia que eles tivessem de Jesus viesse do seu temor formado dentro do judaísmo, ou talvez alguém já tivesse pregado para eles, né? Para o centurião, para Cornélio, para sua família. Nós não sabemos exatamente, mas Pedro, compreendendo o propósito de Deus em se revelar aos gentios, prega devidamente o Evangelho a todos. Não há outra forma de inclusão de novos membros na família a não ser por meio da pregação do Evangelho, do selo do Espírito Santo e do batismo com água. Então não há outro meio. Pedro faz o que ele fez nos outros lugares, né? Filipe, quando ele está em Samaria, na região de um povo misto, Pedro e João chegam lá, eles percebem que o Evangelho foi pregado, eles confirmam que o Evangelho foi pregado, devidamente pregado, que as pessoas haviam sido batizadas, e então ora com eles, fazendo imposição de mãos, para que recebessem o Espírito Santo, ou seja, o selo de pertencimento à única Igreja de Cristo, ao povo de Deus. Então não há outra porta de entrada, né, de membros para essa família, a não ser a pregação do Evangelho. Então ali agora Pedro chega e faz esse processo, né, formaliza
a ideia, o essencial sobre a pregação do Evangelho. Aquele povo tem consciência disso. E aí eles então recebem o selo do Espírito, é o que nós vamos ver agora, enquanto Pedro ainda falava. E depois eles são batizados com água. Então todo mundo tem que passar por isso. Todos que se consideram Igreja de Cristo têm que ter passado pela pregação, aceitado essa pregação, se arrependido, passado pelo batismo, né? E nesse processo terem recebido esse selo, essa consciência, esse dom do Espírito, esse despertar, né, para essa consciência. Eu considero que é impossível ter consciência de ser pecador, da graça, de receber a graça de Deus, de crer na ressurreição e tudo que a mensagem do Evangelho traz, sem antes uma atuação do Espírito, ou seja, sem antes um selo do Espírito. É por ele que a gente crê. Enquanto Pedro, versos 44 e 48, a gente já está finalizando. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo vem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Ou seja, ainda havia uma resistência, faltava ainda uma consciência a respeito daquilo que Deus estava fazendo. Né? Mas essa consciência crescia, porque houve admiração e eles perceberam que foi independente de Pedro. Deus já estava agindo. Foi uma ação de Deus acima da figura de Pedro, acima da autoridade que havia sido dada a Pedro como apóstolo. Essa ação de Deus conduzia Pedro ao que ele devia fazer. E não Pedro foi conduzindo, mas essa ação conduziu. A ação, o agir de Deus, primeiro, antes de Pedro, conduziu a Pedro a reconhecer que quem estava fazendo aquilo era Deus. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, enquanto Pedro falava, no dia de Pentecostes, Pedro exortou seus ouvintes ao arrependimento para serem batizados para perdão de pecados e recepção do Espírito Santo. Atos 2:38. Né? Então, lá no Pentecostes, Pedro exortou seus ouvintes ao arrependimento, ou seja, falou sobre o arrependimento, e posteriormente ao arrependimento disse que deveriam ser batizados. Quando o povo pergunta, e agora, o que nós devemos fazer? Ele vai, fala sobre o arrependimento, fala sobre serem batizados, né? E sobre o dom do Espírito Santo, receberem o dom do Espírito Santo. Então, ele fala sobre essas três coisas posteriores à sua pregação. Em Cesareia, essa ordem dos acontecimentos foi mudada. E o Espírito caiu sobre Cornélio e sua família antes de serem batizados. Não foi um novo Pentecostes, mas uma extensão do Pentecostes para incluir os gentios. Esse é um comentário do Moody, tá? Eu tirei dos comentários dele, que uso também como referência, é um dos. Então a observação de Moody pode ser confirmada com a reação de Pedro ao dizer: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então o que Pedro faz ali? Reconhece o agir de Deus. Isso é Deus que está agindo. Não tem como eu dizer se pode ou não pode. Eu só tenho que aceitar. Nenhum de nós pode dizer pode ou não pode. Só temos que aceitar. Porque eles são como nós. Estão e receberam o Espírito como nós. Então, se o batismo veio antes ou veio depois, não importa. O que importa é que ele tem que ser feito, né? Como o sacramento deve ser obedecido. Faz parte dessa porta de entrada à família da fé. Para serem recebidos, né, como crentes em Cristo. Então, não tem outra coisa a não se reconhecer o que Deus já estava fazendo. Pediram que ficasse com eles. O apóstolo Pedro exercia oficialmente uma função essencial da igreja nessa época. Fiscalizava e reconhecia no movimento de Deus entre os povos da igreja. Esse movimento de Deus entre os povos, a igreja. Em outros momentos, ele orava para que o Espírito Santo viesse como chancela, como marca de pertencimento a Deus. Mas dessa vez o Espírito veio sem a intervenção de Pedro.
e por isso não poderia negar a ação independente de Deus em favor dos gentios. O que acontece então? Ele fica com isso. Então aquele que negava, aquele que era resistente, aquele que dizia não, aquele que Deus insistiu com ele por 3 vezes, reconhece, se converte, vai lá, presencia, é usado por Deus para pregar, presencia aquilo que Deus está fazendo, é Deus quem está mostrando para ele. Depois disso ele não tem outra ação a fazer a não ser aceitar e ficar ali com os seus irmãos gentios. Ok? Bom, em síntese, o que nós vimos? No estudo de hoje nós vimos a visão de Cornélio em Cesareia e os detalhes sobre sua pessoa, função e a região onde morava. Vimos a visão de Pedro enquanto estava em Jope e os detalhes sobre que Deus tratou com ele. Vimos a visita de Pedro à família de Cornélio em Cesareia e a grandeza do que Deus estava fazendo ao promover esse encontro, a inclusão dos gentios, que vai ganhar maior proporção daqui para frente. A vinda do Espírito Santo sobre os gentios enquanto Pedro pregava e o batismo nas águas como reconhecimento do pertencimento daqueles à igreja por intervenção direta de Deus. E na prática, o que a gente aprende com tudo que nós vimos hoje? Pelo menos 3 coisas. E a primeira delas, a fé cristã quebra a soberba de todos os homens que buscam glória, afirmando ter o mérito em algo. Então Deus quebra a soberba de todo mundo que quer ter mérito. Quer dizer, isso aí foi por esforço meu, isso aí foi por capacidade minha, isso aí foi porque eu agi, isso aí foi porque eu fiz. Então Deus quebra essa soberba de todos os homens, de todos os homens. Os homens tentam buscar a glória para si, mas Deus traz toda a glória para Ele, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Né? Todas as coisas são feitas em função da ação independente de Deus e de sua vontade, e nada pode impedir isso. Deus quebra a soberba de Pedro e dos judeus cristãos ao considerar todos os homens como iguais, pois eles haviam compreendido mal a lei de Deus. Segundo, a atitude de Cornélio, ao juntar toda a família para ouvir o que Deus tinha a dizer, deve nos constranger, isso é prático, deve nos constranger a inspirar quanto à expectativa e o valor que damos à revelação de Deus, à exposição de sua soberana vontade. Isso tem que confrontar a gente, isso tem que quebrar a gente, sabe? Olha só, esse homem, outro veio de fora, o pregador veio de fora, lá é um homem de Deus. Nós temos que ouvir dele, foi o anjo que disse. Juntou todo mundo, fez um esforço para juntar todo mundo para poder ouvir. Entendia que da boca dele viria palavra de Deus, revelação de Deus, ou seja, havia anseio, havia desejo, havia sede de aprender de Deus. Né? Coisa que muitas vezes a gente não tem hoje. Então isso é muito prático, tem que nos constranger, nos inspirar a ter essa atitude diante da exposição da soberana vontade de Deus. Terceiro, ninguém pode domesticar o Espírito de Deus. É impressionante como Deus age de forma independente e conduz, conforme sua vontade, aos homens a quem deseja usar. Não são os homens que conduzem a Deus por meio de atos devocionais, jejum, oração, súplicas, campanhas. Isso não move a mão de Deus. Nunca moveu e nunca moverá. Pelo contrário, é Deus quem move os homens à sua vontade. Pelo contrário, é Deus quem move no coração do homem esse desejo de buscá-lo. É Deus quem coloca no coração do homem essa ideia de é importante jejuar. É Deus quem coloca no coração do homem a consciência da oração e o privilégio da oração. A consciência de que a gente deve, né, em favor do que Ele já nos disse, venham a mim. A gente bate na porta, então nós podemos suplicar. Então a oração é uma resposta à ação de Deus. A súplica é uma resposta à ação de Deus. O jejum é uma resposta à ação de Deus. É algo que fazemos em resposta e não em ação primeira. Então nada disso, o exercício religioso, o de fé, nenhum desses pode domesticar a ação de Deus. Pelo contrário, a gente precisa reconhecer a ação de Deus. Até na evangelização, até nas missões transculturais, nós precisamos chegar aos lugares, chegar às pessoas com humildade,
reconhecendo que antes Deus já estava ali e já vinha produzindo e falando algo. Então nós temos que chegar não com a boca cheia, mas com os ouvidos atentos, para poder entender, para poder ouvir, para poder discernir aquilo que Deus já vem falando e fazendo. Ok? Espero ter aí contribuído com a sua leitura, com a sua compreensão desse texto. Tá? Espero ter acrescentado de alguma forma, ter contribuído para o seu crescimento como discípulo, como um filho. Esse é o nosso objetivo. Se você gostou, de fato gostou, compartilha isso aí com amigos, com parentes, assim como o Cornélio fez, né? Com sede, com confiança nessa palavra poderosa. Compartilha isso aí com os demais, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você quer acrescentar algo ao que foi dito e comentado, faça isso. Críticas também são bem-vindas. Todos os comentários e críticas, por favor, com referência bíblica, tá bom? Isso nos ajuda muito, é um excelente exercício. Até a próxima segunda, às 19 horas, se Deus nos permitir.